Olá, meus amigos e minhas amigas do Facebook, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, em mais uma meditação na Palavra de Deus, nós iremos buscar sabedoria, entendimento, que o Espírito Santo ele venha abrir o nosso entendimento para que essa meditação fique muito clara a todos que irão participar. E assim como eu iniciei agora falando que Deus abençoe a todos, mas na verdade nós já somos abençoados. Assim como diz aqui na palavra. Em Efésios, no seu capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, olha o tempo verbal que está escrito. Depois você pode consultar e avaliar esta palavra. O tempo verbal a qual está sendo citado é o passado, ou seja, nós já fomos abençoados. Então o que cabe a nós é o quê? Tomar posse dessa bênção, né? Crer na palavra. Porque as bênçãos espirituais são duradouras, são concernentes para a eternidade. É diferente das bênçãos materiais que muitos têm buscado, não é verdade? Muitas das vezes, em concentrações de fé, em cultos, né, específicos, as pessoas lotam a casa de oração, porque elas querem conquistas, bênçãos. E não é errado, não é. Mas a ordem das coisas, né, muitas das vezes está invertida. Aí sim se torna errado. Porque a palavra nos ensina para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e exercer a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, conforme o nosso grau de obediência e entrega ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem busca o reino de Deus está se colocando à disposição do rei deste reino, que é Jesus, que passa a reinar em nossos corações, para que não seja feita a nossa vontade, e sim a vontade do Pai, a vontade de Deus. Entende? Então hoje nós iremos aprender com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá conduzir essa meditação para que todos venham entender qual é a vontade de Deus. A propósito, eu posso antecipar e dizer que a vontade de Deus é que sua palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que tomem conhecimento e assim aqueles que a receberem, crerem nesta palavra, possam passar a praticar, né? Para que assim o reino de Deus possa chegar até os vossos corações, você possa ser inserido, meu amigo, minha amiga, no reino de Deus, está sobre o senhorio do Senhor Jesus. E é claro, uma vez isso acontecendo, todas as demais coisas será acrescentada na sua vida, conforme a vontade de Deus e também conforme você irá fazer a sua parte, né? Porque muitas pessoas, assim como eu estava falando, procuram bênçãos materiais, mas não levam em conta que nós viemos nus para este mundo. E é bem verdade que a gente não pode levar nada dele. As bênçãos materiais, ou ferrugem, consomem.
os ladrões minam e roubam. É isso que a palavra nos ensina. Mas se você tomar posse do que será ministrado, porque a palavra não é minha, é de Deus, você vai estar aceitando o que no mundo espiritual você já recebeu, já foi abençoado, já foi abençoado. Como eu iniciei falando, com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Então, sem perca de tempo, eu peço que você pegue a sua Bíblia, se você tem um exemplar da Bíblia aí, e abra em Hebreus, no seu capítulo... Só um minuto. Epístola de Hebreus. Vamos ver. No seu capítulo 12. Vamos ver o que a palavra nos diz. Versículo 1. Hebreus, capítulo 12. Eu vou esperar alguns segundinhos para que você possa se orientar aí. Espero que você já tenha encontrado. E olha só o que diz o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Graças a Deus por essa palavra. Então vamos pensar agora, né? A palavra de Deus nos convida a pensar. Aqui o versículo 1 começa dizendo: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Para que você entenda isso melhor, a epístola, essa carta escrita aos Hebreus, que é justamente o povo judeu, o povo que primeiramente foi separado, escolhido, santificado por Deus desde os tempos do Antigo Testamento, onde Deus escolheu uma nação para si, que é o povo hebreu, que se tornou o povo de Israel. Então, essa carta é justamente para aqueles que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo, mas que devido às perseguições, devido às afrontas que acontecia à igreja do Senhor Jesus Cristo, após que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e se ascendeu aos céus. Os religiosos, de maneira nenhuma, queriam assumir que de fato Jesus Cristo era o Messias. Então, rumores surgiu na época, pessoas receberam peitas, subornos, oficiais, né, como se fossem policiais, falando na linguagem de hoje. Eram soldados que estavam guardando o túmulo para então perverter o que de fato aconteceu. Então, rumores saíram que os discípulos do Senhor Jesus violaram o túmulo a qual estava o corpo do suposto Messias
e retiraram o corpo para, assim então, confirmar o que Jesus pregava, né? Que de fato ele teria que ser entregue aos principais dos judeus, aos sacerdotes, enfim, morto e assim ressuscitasse, para que a salvação de fato chegasse até aqueles que crescem. Então eles perseguiam a igreja do Senhor Jesus. E muitos que assumiram a fé no Senhor Jesus estavam se apostatando. O que é apostatar? É desviar da fé original, da verdadeira fé a qual se tinha antes. E eles estavam se desviando porque muitos estavam sendo açoitados, presos ou até saqueados, estavam perdendo seus bens. Então muitos não suportaram as dificuldades. E essa carta é justamente ao povo hebreu, para que eles pudessem se orientar e permanecer na fé a qual assumiram, independente das dificuldades. Por isso que fala assim: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então o capítulo 12 fala sobre uma tão grande nuvem de testemunhas que são exemplos daqueles heróis da fé que é citado no capítulo 11, ou seja, os homens que viveram antes de Jesus, mas estavam apegados às promessas de Deus. Os profetas, né? Moisés, Jeremias, são só exemplos, é claro. Mas é citado aqui em Hebreus 11 uma lista de pessoas que, sem ver a Jesus, creram e foram justificadas, e tanto é que estão relatadas aqui na história como exemplos. Por isso que continua o versículo 12 já dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. E a palavra incentiva para continuar correndo com paciência a carreira que está proposta, que é a bênção maior que se tem, digamos assim, a bênção espiritual maior que se tem. Viver em um reino de paz, herdar a coroa da vida, né? Por isso que a palavra ensina no versículo 2 algo muito importante. Importante para mim e para você. Inclusive você que se reúne em uma casa de oração, em uma igreja, independente de placa. Eu não estou aqui para falar de igreja A, B ou C. Eu estou para falar da palavra de Deus, independente. Que tem buscado a Deus. O segredo para permanecer na fé e não se decepcionar e muito menos se frustrar com as dificuldades igual o povo hebreu estava tendo, né? O segredo é esse, ó. Presta atenção nisso, muita atenção. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tá vendo? O segredo, então, meu amigo, minha amiga, é a gente olhar para Jesus. Muitas pessoas, e eu posso colocar eu primeiramente como exemplo, porque eu me converti já tem um tempo, né? Mas eu retornei, para falar a verdade, porque quando eu escolhi servir a Deus, eu estava indo muito bem. Mas em um determinado momento, eu acabei deixando de olhar para Jesus e comecei a olhar para as pessoas. Para as pessoas que estavam naquele ambiente propício para se servir a Deus, na casa de Deus, né? E geralmente isso acontece com muitos também. A pessoa até se converte, a pessoa recebe a palavra, a pessoa está feliz, só que conforme o passar do tempo, ela passa a observar o que as pessoas ao redor fazem, se decepcionar com atitudes, com palavras, já não concorda mais com o que o irmão diz, com o jeito que o pastor lida com as coisas, passa a enxergar outra direção, passa a enxergar na ótica humana. E quando nós
deixamos de olhar com os olhos da fé sobrenatural, logo o que vai tomar conta de nós é o natural. E isso é um grande erro. Porque dentro da palavra eu posso exemplificar. Teve um homem, um discípulo do Senhor Jesus, chamado Pedro. E Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E eles até pensaram que Jesus era um fantasma, se assustaram com aquilo, porque era algo sobrenatural. Jesus, sendo homem, andando sobre as águas. É bem verdade que Jesus também era Deus, né? Jesus é o Filho de Deus, então tinha a mesma essência do que o Pai. Tanto é que ele andou sobre as águas. E Pedro, ousadamente, falou: Senhor, se é tu mesmo, diga-me que também ande sobre as águas. E quando Pedro desceu daquele barco às águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas conforme ele deixou de olhar para Jesus, ele foi afundando. Enquanto ele olhou para Jesus, o sobrenatural, ele estava vivendo o sobrenatural. Ele, homem, pecador, muito mais difícil para a gente entender, andou sobre as águas. Jesus, sabemos que era homem também, mas não tinha pecado algum. E quando ele deixou de olhar, ele afundou. Se não fosse a misericórdia de Jesus, o que seria dele, né? Outro exemplo, Sansão. Um exemplo antes de Jesus, né? Conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele deixou de se atentar para o voto a qual ele tinha com seu Deus e passou a olhar para Dalila. Logo, Sansão acabou escravo de seus inimigos e cego. Assim também foi com Davi, quando olhou para o pecado. Um homem que era segundo o coração de Deus, e foi segundo o coração de Deus porque alcançou lugar de misericórdia e graça, né? Mas quando ele olhou para Betseba, ele deixou com que a iniquidade dominasse o seu coração, tanto é que deu à luz ao pecado. Tá vendo só? Quando nós deixamos de se atentar para Jesus, olhar a Jesus, olhar com os olhos da fé, os olhos sobrenatural, logo damos vazão para o natural. E aí as coisas não fluem. As coisas não vão adiante. É muito importante a gente ler a palavra e pensar, porque nós extraímos preciosidades. E muitas pessoas que se convertem, se batizam, estão na sua caminhada de fé, quando as dificuldades vêm, deixam de olhar para Jesus e passam a olhar para as dificuldades. Para onde você tem olhado? De fato, você tem olhado para Jesus ou tem olhado para os problemas? Porque nós podemos aprender muito com a palavra de Deus. A propósito, com Moisés, homem que foi escolhido por Deus para libertar o povo escolhido por Deus, o povo hebreu, da escravidão dos egípcios, né? Nós bem conhecemos também essa história. Só que em um dado momento, e eu quero que você se atente para isso, olha só o que aconteceu com o olhar do povo de Deus. Agora eu convido você a sair de Hebreus e vamos fazer um passeio lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Bem no início, passando Gênesis, depois vem Êxodo, no seu capítulo 14,
no versículo 9. A gente bem sabe que Moisés foi usado para libertar o povo. Moisés duramente falava a Faraó e Faraó não queria libertar o povo, até que Deus mandou as pragas para então que Faraó cedesse e deixasse o povo ir adorar no deserto. Mas tudo isso fazia plano de escape para o seu povo. E Faraó então, depois que apertou a situação, Deus mostrou que é soberano, né? Faraó deixou o povo ir. Só que com algumas condições. Faraó ainda intentava que o povo iria adorar e retornasse. E olha só o que aconteceu. No versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, ou seja, perseguiram o povo de Deus, porque Faraó então se ligou que o povo não estava voltando do deserto, estava demorando. Então entendeu logo que o povo estava em fuga. E foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que através de Faraó e de todo o povo egípcio o nome de Deus fosse exaltado, mostrando o grande livramento que Deus dá ao seu povo escolhido, graças a Deus. Então olha só, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Isso é muito importante agora, versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Então o povo questionou a Moisés, sendo que o próprio Deus deu a direção para que eles estivessem acampados junto à proximidade do mar, nesse determinado local, a qual o versículo 9 diz, Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Eles estavam acampados ali, e de frente deles o mar, e atrás os egípcios tinham alcançado eles. Foi aonde que o povo olhou para Moisés e falou, mas não tinha por acaso túmulos lá no Egito? Para que você nos tirasse de lá, para que a gente morra nesse deserto? E diz o versículo 12, não é esta palavra que te falamos no Egito? Ou seja, o povo de Deus falando a Moisés, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tá vendo só? O povo deixou de atentar para o sobrenatural, ao maná que Deus deu do céu, a comida que caía do céu, a água que saiu da rocha, mas estavam olhando para a dificuldade, que os egípcios estavam se aproximando e de frente a eles tinha um mar de dificuldades. Eles pensavam que Deus simplesmente estaria inerte a essa situação. Mas nós bem conhecemos na história que Deus é Deus. E Ele abriu o mar para o seu povo passar a seco. Mas o olhar deste povo foi o olhar natural. Porque passaram a enxergar as dificuldades e deixaram de se atentar, de crer no Deus de provisão, no Deus que tudo provê. Pois é, olha só como é muito forte essa palavra, né? E nos ensina sobre o nosso olhar, o nosso ponto de vista.
Então, não importa, meu amigo, minha amiga, o que na ótica humana você esteja percebendo. Porque muitos pensam que a igreja é perfeita. Muitos pensam que quando se converte é um mar de rosas. Cuidado. E mesmo que fosse rosas, tem espinhos. Não é fácil assim não. Vai haver dificuldades. Vai haver desapontamentos. Mas o segredo é olhar com os olhos da fé. Olhar unicamente para Jesus, autor e consumador da fé. O único que pode nos salvar. Se você ficar se atentando para a esquerda e para a direita, você não vai muito adiante. Essa é uma realidade. Se você tiver seus olhos fixos na palavra, independente da onde você estiver se reunindo, congregando, o Espírito da palavra, o Espírito da verdade vai te conduzir a toda a verdade. E você vai ter fé e força para resistir. Tá dando para entender, pessoal? A propósito, Davi, depois de passar pelo que passou, errou, pecou, foi perdoado, mas ele deixou algo muito, muito, muito especial aqui. E para concluir essa meditação, em Salmos 119, no seu versículo 37, e eu vou concluir aqui, porque essa tem que ser nossa oração, pessoal. Essa tem que ser a nossa oração a Deus, para que Deus, em sua misericórdia, possa sempre abrir nossos olhos da fé espiritual para que nós prossigamos a carreira que nos está proposta. A bênção espirituais a qual nós já fomos abençoados em Jesus. E Davi disse assim, Salmo 119, no seu verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Davi reconheceu que através da forma de se olhar, enxergar as coisas, a gente pode errar gravemente, a gente pode perder tempo contemplando vaidades. E pediu a Deus para que vivificasse, fortalecesse, né? Porque Deus, ele é vida. Todos os caminhos. A propósito, o Senhor Jesus, ele se apresentou da seguinte forma: eu sou o caminho. Vivifica-me no teu caminho. Devemos pedir isso. Não me deixe se afastar do Senhor Jesus. Não deixe com que meus olhos venham contemplar vaidades. E quantas vaidades, muitas das vezes, eu falo isso de mim também. Fico vendo, perdendo tempo em redes sociais, em jogos. Não é errado. Não. Devemos remir nosso tempo. Resgatar nosso tempo e fazer bom uso dele. Com coisas que edificam a nossa vida espiritual, entende? Mas também podemos ter diversões, distrações, né? Desde que seja algo ali que esteja em acordo com a vontade de Deus. Vivifica-me no teu caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que através desta meditação você possa se aproximar mais deste caminho. Olhar mais para Jesus, o autor e consumador da fé. E não olhe para as dificuldades. Não olhe para as pessoas. Porque senão assim facilmente você pode acabar se frustrando, esfriando na fé, desanimando e desistindo. E é isso que o diabo mais quer. Que você deixe de olhar para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, pessoal.